Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Papel da Mulher, Perspectiva do Novo Testamento, do Dr. Neil R. Lightfoot, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 3, que vai falar sobre 1 Coríntios 14 e Timóteo 2. E diz assim: Reporto-me novamente a 1 Coríntios 11, de 11 e 12. Depois de dizer que a mulher deve trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, no versículo 10, Paulo começa a completar o seu argumento. Por meio de plen, em grego, que quer dizer todavia, ele enfatiza o que é essencial. Abre aspas. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Fecha aspas. Versículo 11. Paulo está dizendo que, apesar da mulher precisar velar-se e ter o homem como seu cabeça, isso não altera o relacionamento essencial entre homem e mulher, especialmente, entre aspas, no Senhor. A linguagem se parece bastante com a de muitas expressões em 1 Coríntios 7, que descrevem a complementação de marido e esposa. Em 1 Coríntios 11, porém, existe um tom profundo de subordinação que não está evidente em 1 Coríntios 7. Este é um dos problemas dos textos que devemos enfrentar. Estou certo de que existe também agora outros problemas e perguntas que queremos fazer, mas é preciso verificar primeiro outras duas passagens paulinas que tratam diretamente de nosso assunto. Refiro-me naturalmente a 1 Coríntios 14, de 33 a 36 e 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Tentarei, em primeiro lugar, expor essas passagens em um cenário geral e, a seguir, voltar aos pontos cruciais para a interpretação. 1 Coríntios 14, 33 a 36. 1 Coríntios 14, assim como 1 Coríntios 11, trata de assuntos relativos ao comportamento em público. Os coríntios tinham, sem dúvida, escrito a Paulo sobre os dons especiais por eles recebidos. Em 1 Coríntios 12, 1, alude a isso, pois Paulo diz, abre aspas, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, fecha aspas. Paulo continua, explicando o ministério do Espírito Santo como como doador dos dons de Deus. Está no capítulo 12, versículo de 4 a 11. E depois apresenta o plano da unidade orgânica da igreja. No capítulo 12, versículo 13 a 31. O capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor, não é uma digressão, mas de importância capital na passagem. O amor mostra o caminho, pois todos os dons espirituais devem ser buscados e exercidos em amor. E exercitados em amor. Tudo deve ser feito em amor, da mesma forma que Paulo esclarece no capítulo 14, que tudo na Assembleia deve ser feito para edificação. Grande número de estudiosos tem encontrado dificuldades em harmonizar 1 Coríntios 14 com 1 Coríntios 11. Perguntam eles, dois pontos. Por que iria Paulo falar de mulheres orando e profetizando, no capítulo 11, versículo 5, e mais tarde proibir que as mulheres falassem nas igrejas, no capítulo 14, versículo 34? A fim de evitar este problema, muitos sugerem que 1 Coríntios 14, 33 não é original de Paulo.
É verdade que existe aqui um pequeno problema textual. Vários testemunhos textuais, de caráter principalmente ocidental, colocam os versículos 34 e 35 no final do versículo 40. Isto faz com que eles não se associem à profecia. Os versículos 32 e 37 falam de profecia, mas sim a ideia de que tudo seja feito decentemente e em ordem. Verificaremos mais tarde a hipótese de interpolação. Quero afirmar aqui que duvido que uma cirurgia tão radical seja necessária no texto a fim de evitar uma dificuldade exegética. Abre aspas. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, fecha aspas, diz Paulo. Qual o contexto desta declaração? Voltando ao versículo 26, a Assembleia dos Coríntios é representada como uma cena confusa em meio a grande excitação. Usando o dom de línguas, que eles consideravam como marca de grande espiritualidade, alguém começa a falar, emitindo sons que não eram compreendidos pelos demais. Outra pessoa fazia o mesmo, e mais outra, até que várias estivessem falando ao mesmo tempo. Homens e mulheres elevavam suas vozes. Reinava a confusão. Paulo contraria isto dizendo que todas as coisas devem ser feitas para a edificação do corpo. Este princípio de edificação deve superar tudo na Assembleia. No capítulo 14, versículo 3 a 6, o 9, o 12, o 19, o 26 e o 31. Na verdade, oikodome, em grego, que quer dizer edificação, é o princípio supremo que toca tudo em Cristo. Os superespirituais em Corinto poderia dizer, abre aspas, todas as coisas são lícitas, fecha aspas. Mas a resposta de Paulo foi, abre aspas, mas nem todas edificam, fecha aspas. No capítulo 10, versículo 34, conforme o versículo 24 e 33. Eles poderiam argumentar que é o, entre aspas, conhecimento que torna a pessoa forte e supera os escrúpulos da consciência. Paulo afirma, abre aspas, não, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, fecha aspas, capítulo 8, versículo 1. Ágape, que em grego quer dizer amor, e oikodome, que é edificação, se unem, pois enquanto o amor procura o bem de outros, a edificação pertence ao corpo da comunidade como um todo. É isso que está errado com o homem que fala em línguas. Ele edifica a si mesmo e não a seu irmão. Capítulo 14, versículo 4 e o 17. Ele não é guiado pelo princípio da edificação e seu amor é egoísta. Paulo necessita, portanto, estabelecer regras específicas para os dois dons competitivos, línguas e profecia. Os que falam em línguas precisam fazê-lo um de cada vez e somente se houver um intérprete presente para explicar a mensagem, que de outra forma não seria entendida. No caso dos profetas, deveriam falar por turnos, 2 ou 3 ao máximo, não mais do que a congregação pudesse tolerar durante uma reunião. O objetivo final é muito prático. Abre aspas, para todos aprenderem e serem consolados. Fecha aspas. Assim como os que falam em línguas podiam manter-se em silêncio se não houvesse intérprete, uma capacidade que mostra incidentalmente que as línguas não eram equivalentes ao êxtase, que não podia ser controlado. O mesmo se dava com a profecia. O profeta não era subjugado por um poder irresistível do Espírito.
abre aspas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, fecha aspas. A declaração é axiomática. Cada um dos três substantivos ocorre sem o artigo definido grego. Em outras palavras, o profeta podia manter-se em silêncio. Não poderia dizer, abre aspas, o Espírito me obrigou a isso e aquilo e nada pude fazer, fecha aspas. Não, Deus é autor da paz e não da confusão. Paulo diria, na verdade, que todo profeta desordeiro não é um verdadeiro profeta. Trata-se de decidir se a frase, abre aspas, como em todas as igrejas dos santos, fecha aspas, está ligado a, abre aspas, Deus não é de confusão, fecha aspas, ou a, abre aspas, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, fecha aspas. Felizmente, nossa compreensão da passagem não é afetada de modo algum. Paulo pode estar lembrando a seus leitores que não existem desordem nas igrejas dos santos, pois se os santos não se darão a perturbações da ordem. Não era permitido que as mulheres ensinassem nas sinagogas e nas reuniões da igreja, elas deveriam também manter silêncio. Em Corinto, elas estavam reivindicando igualdade com os homens, tirando o véu e, aparentemente, tentando ensinar ou pregar ou fazer perguntas durante os cultos de adoração. Paulo não permite tal coisa. Em lugar de dominarem o homem, as mulheres devem ser subordinadas, como diz a lei. A lei a que Paulo se refere reporta-se aos primeiros capítulos de Gênesis, conforme Gênesis 3,16, e a ordem citada originalmente, na qual Paulo baseou-se seus argumentos de sujeição no capítulo 11. Alguém poderia alegar, porém, que se as mulheres não pudessem sequer fazer perguntas, como poderiam então aprender? Se a edificação é o princípio de orientação, como poderiam as mulheres ser edificadas? Paulo naturalmente responde a isso dizendo que não pretende proibir que aprendam. O que busca é evitar um abuso de autoridade. Em grego, em oiko, que quer dizer em casa, na posição enfática, e não em grego em eclésias, na assembleia, é que as mulheres devem fazer perguntas aos maridos. Entre aspas, vergonhoso, a palavra é novamente enfática, vindo em primeiro lugar na sentença. Para as mulheres é o falar na igreja, vergonhoso. A frase, abre aspas, não lhes é permitido falar, fecha aspas, exige maiores explicações. Paulo quer dizer que não devem falar na igreja ou que não devem interromper os serviços? O termo, entre aspas, falar, lalel, em grego, tem conotação com palavras inspiradas ou se refere a qualquer conversação comum que possa ter lugar na assembleia? O verbo lalel em grego, no período clássico, tinha vários usos, mas frequentemente indicava sons indistintos, como, por exemplo, tagarelar ou até mesmo o falar das crianças. Desde que o termo tem este sentido, alguns se inclinam a explicar de que Paulo está simplesmente proibindo as mulheres de conversar ou trocar ideia durante o culto. Mas será isto suficiente para explicar a declaração seguinte de Paulo com referência à lei? Elas não devem falar, abre aspas, mas estejam submissas como também a lei o determina, fecha aspas. Outra possível explicação é que Paulo esteja falando de mulheres
que interrompem os serviços ou discutem durante os mesmos. Esta é a afirmação confiante do Sr. Comel e uma possível sugestão por parte do Sr. Barrett. Mas contra eles está o uso frequente de laléu em grego no capítulo, com referência ao falar em línguas e às profecias, mas não a solicitação de explicações. Além disso, falar na igreja, no versículo 34, mostra, contrasta com as perguntas feitas em casa, no versículo 35. Que espécie de conversa, então, é proibida por Paulo? Os versículos 33 a 36 aparecem numa sessão sobre profecia. Está Paulo falando de mulheres que profetizam? Barrett diz que Laléu em todo o capítulo se refere ao falar inspirado. Mas, se for assim, 1 Coríntios 14, 34 é um confronto evidente de 1 Coríntios 11, 5, que fala de mulheres que oram e profetizam. Examinando melhor, entretanto, Laléu em grego não precisa ser compreendido como indicando apenas o falar inspirado. No capítulo 14, Laléu é uma verdade usado com relação ao dom especial de línguas e profecia, mas, entre parênteses, ao contrário de Barrett, não exclusivamente nesse sentido, conforme o versículo 11. Naturalmente, desde que o capítulo se prende ao uso dos dons espirituais, é natural que Laléu seja usado em relação aos mesmos. Por outro lado, não se pode concluir que Laléu se refira apenas ao falar por inspiração, especialmente quando lembramos do hábito de Paulo de interromper-se com frequência. A proibição das mulheres falarem está numa seção sobre profecia, mas faz parte de uma seção maior que enfatiza a edificação do corpo. Parece, portanto, que Paulo não está dando instruções sobre tagarelice ou perguntas, mas contra o falar formal das mulheres na Assembleia Pública. Em teoria, isso poderia aplicar-se ao falar inspirado ou não inspirado, apesar de que, no caso do ensino inspirado, a mulher não estaria falando tanto na sua própria autoridade, mas na do Espírito. Seria melhor dizer simplesmente que Paulo está proibindo as mulheres de falarem ou procurarem falar na Assembleia Geral. Isto se harmoniza perfeitamente com 1 Timóteo 2, 11 e 12, onde a mulher não deve ensinar nem exercer autoridade sobre o marido. Paulo encerra esta curta sessão perguntando aos coríntios se a palavra de Deus, o Evangelho, se originou no meio deles. A desordem na Assembleia era uma marca de arrogância, como se não tivessem de sentir os procedimentos observados pelas outras igrejas. Não deveria agir como se a palavra de Deus tivesse sido enviada ao mundo por eles. Subtítulo 1 Timóteo 2, de 1 a 15. Vamos examinar agora 1 Timóteo 2. Uma abordagem comum é negar que Paulo tenha escrito esta passagem, como se isso tivesse qualquer importância na questão. Mas, seja pela Paulina ou Deuteropaulina, não vem ao caso, pois 1 Timóteo continua sendo parte do cânon e seus ensinos, não obstante, são muito semelhantes ao de 1 Coríntios 14, de 33 a 36. As duas passagens, 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, são, na verdade, paralelas.
Ambas estão ligadas ao culto de adoração e ao comportamento das mulheres na Assembleia. Isto está explícito em 1 Coríntios e quase explícito em 1 Timóteo. Vários pontos se destacam e tornam claro que o capítulo se refere à adoração pública. Primeiro, Paulo menciona as orações. O uso do plural em si, juntamente com outros plurais, súplicas, intercessões e ações de graças, talvez sugira orações públicas. A igreja de Éfeso, a quem são dadas instruções através de Timóteo, deve fazer todo tipo de orações a favor de todos os homens, a começar com o imperador. Deus deseja isso, pois se interessa pela salvação de todos os homens. Segundo, a Assembleia Pública, indicada no versículo 8, Paulo diz aqui que os varões, em grego, tous andas, os homens, devem fazer as orações. Se Paulo não está falando da Assembleia de Adoração Pública, por que diz que os homens devem orar? Ele diz também que os homens deverão orar em grego, empatitopo, que quer dizer em todo lugar. Se o contexto de 1 Timóteo 2 não é a Assembleia Pública, onde, pois, poderão as mulheres orar? Isso exige maiores explicações. Se, em grego, empatitopo significa literalmente todos os lugares, dentro e fora da Assembleia, então somente os homens poderão orar? Se assim for, onde orarão as mulheres? Assim sendo, a frase não pode indicar todo lugar público e particular, pois se assim fosse, as mulheres não poderiam orar de forma alguma. Se for dito que, em grego, empatitopo, significa todo lugar em que homens e mulheres estejam reunidos, isto seria uma ampliação do que o texto diz. A ideia é que a oração deve ser oferecida em todo lugar, na adoração pública. Isto se reporta ao versículo 1, que se refere às orações públicas. O desejo de Paulo é que orações a favor de todos sejam feitas em todo lugar. Quando ele diz que os homens devem orar em todo lugar, isso só pode significar no contexto que os homens devem fazer as orações na Assembleia Pública. Terceiro, as instruções de Paulo sobre as mulheres aprenderem em silêncio, no versículo 11, apontam para a Assembleia Pública. Isto significa que a mulher deve aprender em silêncio em todo lugar? Se assim for, ela também não pode fazer perguntas em casa? Mas a ideia de Paulo é que as mulheres devem, abre aspas, ouvir em silêncio, fecha aspas, na reunião pública. Abre aspas, aprendam em silêncio, fecha aspas, é a interpretação de Moffat para, em grego, em exousia. Paulo dá muita ênfase a isso. Em grego, em exousia, fica quase no início do versículo 11 e no final do versículo 12. De fato, os versículos 11 e 12 são dispostos em forma quiástica. Aí eu vou mostrar aqui o desenho para vocês, que é essa forma aqui que ele fala, quiástica, tá bem? Eu vou estar lendo aqui, ó. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio. Aí é o que eu mostrei para você que está em xizinho aí.
O significado de Paulo é o mesmo que em 1 Coríntios 14. A mulher não deve ensinar na assembleia. O arranjo quiástico torna claro que sua submissão consiste em não ter permissão para ensinar nem exercer autoridade sobre os homens. A palavra grega para, entre aspas, exercer autoridade sobre é, em grego, autentio. É um termo raro, só encontrado aqui no Novo Testamento, e poucas vezes aparece fora dele. Relacionar-se com, em grego, autentes, controlar, e significa, abre aspas, ter todo o poder ou autoridade sobre alguém, dominar, ser senhor de, fecha aspas. Paulo não permite que mulher alguma domine o homem. Ele diz que isso não é direito. A mulher que ensina publicamente ou dá ordens ao homem está fora do seu papel. O ensino, por sua própria natureza, é uma função que que implica em autoridade. Abre aspas. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fecha aspas. 1 Pedro 4:11. O verbo aqui é lalel, em grego. Paulo conclui sua argumentação referindo-se como já tinha feito em 1 Coríntios 11, a ordem criada. Adão foi formado em primeiro lugar, depois Eva. Com o pensamento adicional de que foi Eva que foi enganada, ele destaca o perigo da interferência arbitrária e do domínio da mulher sobre o homem. Ela será salva através de coisas como a maternidade, desde que seja fiel e amorosa e santa, exercitando o bom senso. Subtítulo: Problemas relacionados. Temos agora diante de nós vários esboços das várias passagens de Paulo sobre as mulheres. É minha intenção fornecer outros dados paulinos, mas essas são passagens muito discutidas e são justamente aquelas interpretadas de maneira errada, colocando Paulo em má situação. São também as passagens que introduzem problemas interessantes. 1. A hipótese da interpretação. Diz Scheiser, Barrett, Scrogg e Walker. São alguns dos intérpretes mais recentes que considera 1 Coríntios 14, 33 a 35 como uma adaptação pós-paulínia. Eles oferecem as seguintes razões como apoio de sua posição. Primeiro, vários manuscritos colocam os versículos 34 e 35 depois do 40. Segundo, os versículos 33 e 35 interrompem o contexto do capítulo 14, que trata da regularização dos dons espirituais. Terceiro, 1 Coríntios 14, 33 e 35 é demasiado semelhante a 1 Timóteo 2, de 11 a 12, no qual se baseia, segundo dizem. Quarto, 1 Coríntios 14, 33 a 35, entra em conflito com 1 Coríntios 11, 5 e 13, onde é dito que as mulheres têm o direito de orar e profetizar. Mas se esses versículos foram adicionados posteriormente ao texto, é evidente que tiveram de ser interpolados muito cedo. Nenhum manuscrito os omite, e a evidência dos manuscritos quanto à transposição dos versículos 34 e 35 é muito pouca. Quanto a uma interrupção no texto, se lalel significa falar inspirado, não há quebra de pensamento.
Por outro lado, se Laléu indica a conversa comum, não há contradição em 1 Coríntios 14, 34 e 35 e 1 Coríntios 11, 5 e 13. O argumento que 1 Coríntios 14, 34 e 35 depende de 1 Timóteo 2, 11 e 12. É uma simples suposição, como se a semelhança de conteúdo necessariamente demonstrasse dependência. Gostaria de acrescentar também que o estilo do material em questão é paulino e que o conteúdo se harmoniza bem com o que Paulo disse anteriormente sobre o homem como cabeça da mulher. Quero também notar que nada mais é do que uma afirmação clara dizer, com Strong, que, abre aspas, inserções secundárias são muito comuns na literatura do Novo Testamento, fecha aspas. 2. O conflito entre 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11. Por que Paulo menciona mulheres que oram e profetizam e mais tarde exige o seu silêncio? Alguns desesperaram em suas tentativas de compreender o que Paulo está dizendo. Outros, em graus variados de bom senso e contrassenso, continuaram tentando esclarecer as dificuldades. Walker afirma que toda a seção de 1 Coríntios 11, de 2 a 16, é uma interpolação. Smithel sugere que as duas passagens pertencem a duas cartas diferentes, Epístola A e Epístola B, ambas escritas por Paulo, e que a Epístola B, por causa da insistência gnóstica sobre a atividade das mulheres na igreja, exige a interrupção dessa prática. Adenei diz que Paulo, refletindo melhor, simplesmente mudou de opinião. Outros, como vimos, explicam que 1 Coríntios 14 trata de interrupções na Assembleia, não negando o direito das mulheres orarem e profetizarem. Mas nossa conclusão anterior a respeito é de que isso é exatamente discutível. O ponto de vista de Groschid é semelhante a outros sugeridos de tempos a tempos. Paulo, em 1 Coríntios 11, não está falando de reuniões da congregação, da mesma forma que Ágabo era ativo como profeta em Atos 21:10, mas não na reunião da igreja. As mulheres podiam orar e profetizar em outros grupos, mas não na reunião geral da congregação. Mas surge aqui uma dificuldade, pois 1 Coríntios 11 trata evidentemente da adoração pública. Tal coisa fica explícita em capítulo 11, versículo 7. E existe uma forte ligação entre os versículos 2 e 17. Duas pessoas propostas merecem consideração, sendo ambas plausíveis e suficientes para superar a dificuldade. Pode ser que os coríntios tenham escrito a Paulo, ou Paulo tivera conhecimento de sua situação de outra forma, perguntando sobre o traje apropriado para a mulher que orasse ou profetizasse na Assembleia. Uma variante seria a de terem perguntado sobre a mulher que poderia orar ou profetizar caso fosse movida pelo Espírito Santo a fazê-la na Assembleia. Hipotética ou não, a resposta de Paulo à situação é que as mulheres deveriam apresentar-se veladas nas reuniões públicas, sem considerar a questão de deverem ou não falar em público.
Mais tarde, Paulo volta ao assunto e não permite que falem. Se tudo isso nos deixa embaraçados, devemos reconhecer que não estamos seguros de muitas coisas neste ponto. Deve ficar em aberto a possibilidade de que o caso seja de natureza hipotética. Robertson e Plummer, International Critic Commentary, aceitam essa possibilidade. E o que Paulo diz sobre o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta é quase com toda certeza afirmado como hipótese. Existem, porém, outra coisa a serem consideradas. Em passagens anteriores em 1 Coríntios, Paulo tinha discutido extensamente o problema da comida sacrificada aos ídolos. É evidente que os coríntios estavam argumentando ousadamente a respeito da liberdade cristã. Eles afirmavam que o cristão, com discernimento, podia comer tal comida sem qualquer prejuízo. No capítulo 8, Paulo responde aos coríntios, inquirindo sobre a conveniência dessa prática em termos de amor fraternal. Ele não considera, a princípio, a correção ou erro da prática. Continua a orientá-los até que, no capítulo 10, lhes fala que devem evitar todo e qualquer contato com a idolatria. O procedimento pode muito bem ser o mesmo nos capítulos 11 e 14. Paulo menciona primeiramente as atividades das mulheres na Assembleia, sem considerar se as suas práticas são boas ou não. Mais tarde, ao tratar diretamente da edificação na Assembleia, com base no uso de línguas e profecia, ele proíbe as mulheres de falar. Creio que esta explicação tem peso e merece mais atenção do que recebeu até agora. É possível também, por outro lado, que o conflito entre 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11 possa ser explicado pela referência a duas atividades diferentes. O capítulo 14 está proibindo as mulheres de falar ou ensinar por sua própria iniciativa. O capítulo 11 permite exceções quando as mulheres são controladas e motivadas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. 3. Relacionamento marido-mulher ou homem-mulher. Foi dito que essas várias passagens se referem basicamente ao relacionamento marido-mulher e não ao dos sexos em geral. O contexto de cada passagem deve ser examinado cuidadosamente. Com respeito a 1 Coríntios 11, deve ser admitido que existe bastante incerteza nesse ponto. Se Paulo parece alguma vez estar falando do marido e da esposa, versículo 3, de 7 a 9, outras vezes parece falar mais geral, versículo 4 a 6, e especialmente no versículo 11 e 12. Nessas passagens todas, Paulo está sendo, sem dúvida, agudamente interessado em manter o relacionamento adequado ao desempenho de cada um no matrimônio. Quão impróprio para a mulher casada esquecer esse relacionamento na adoração? Para Paulo, entretanto, é da mesma importância que as solteiras não desonrem o casamento. Que uma mulher solteira na Assembleia, por exemplo, esteja sujeita às mesmas regras que governam as mulheres casadas. Na verdade, então, quais os versículos aqui que se aplica a cada grupo é de pouca importância? 1 Coríntios 14 fala expressamente de esposas que, se tiverem dúvidas, devem perguntar ao marido em casa, versículo 35.
Isto tem sido aplicado às esposas que interrompem seus maridos e lhes fazem perguntas na Assembleia. Mas Laléu, neste capítulo, é usado para a discussão formal e não para as interferências na conversação. E se refere ao discurso formal, deveria Paulo preocupar-se tanto com a escrupulosidade de comentários posteriores, abre aspas, a ponto de acrescentar aqui o comentário expresso de que esta mesma proibição se aplica também às solteiras, fecha aspas. 1 Timóteo 2 tem maior amplitude. O versículo 8 fala de varões, homens, que devem liderar as orações na Assembleia. E os versículos 9 e 10 de mulheres que devem vestir-se e viver de maneira a emprestar dignidade à religião por elas professada. O contraste, então, é entre homem e mulher, e não entre marido e esposa. 4. Importância cultural. Até agora demos atenção principalmente à questão do texto e não nos preocupamos com a questão maior de como distinguir entre ideias culturais e princípios permanentes. Não tenho comigo uma varinha mágica que possa separar para sempre essas coisas em preto e branco. Creio, porém, que o cuidado com os textos, juntamente com uma boa dose de bom senso, pode ajudar muito na solução dessa espécie de problema. Uma questão manifesta é saber se o sentido de Paulo sobre o uso de véu se aplica hoje. Em minha opinião, a resposta é negativa. Para as mulheres de Corinto, aparecer sem véu na Assembleia seria chocante, um ato de imodéstia tão grande que poderia do mesmo modo cortar o cabelo em desgraça. Na sociedade de hoje não é chocante nem vergonhoso para a mulher andar sem cobrir a cabeça ou cortar o cabelo. Abre aspas. Saudar uns aos outros com ósculo santo, fecha aspas, é um costume que se modificou. Paulo está falando, então, aqui de um costume que não tem significado em nossa sociedade. Se o costume deve ser de qualquer forma obrigatório, o véu, então, é que deve ser exigido, e não um substituto simbólico. Mas por que exigir hoje algo que se relaciona apenas com a sociedade deles? É precisamente nesse ponto que se faz uma acusação de inconsistência. Seria legítimo relaxar o uso do véu e exigir silêncio da mulher na igreja? Qual a diferença se a ordem de silêncio ou o uso de véu forem ambos ligados culturalmente e baseados numa estimativa inferiorizada das mulheres no primeiro século? Bernard Hahn diz que, abre aspas, muitos dos regulamentos de Paulo para as mulheres devem ser reinterpretados para a nossa cultura, fecha aspas. Lambe e Whiteley, assim como outros, concordam. A injunção relativa à permissão das mulheres falarem é socialmente condicionada e pertence ao passado. Não quero entrar em discussão, mas apenas fazer alguns comentários. Primeiro, não fica absolutamente claro que o Novo Testamento e Paulo partilham desta atitude depreciativa com respeito às mulheres que prevalecia no primeiro século. Segundo, pode ser que as instruções sobre o uso de véu e a ordem para guardar silêncio sejam diferentes em espécie. Se ambas forem igualmente enraizadas em padrões culturais, então naturalmente ambas devem ter a mesma força. A questão é esta:
os dois casos são verdadeiramente paralelos? Quero fazer algumas perguntas para reflexão. A. 1 Coríntios 11 trata-se apenas de cultura quando Paulo diz, abre aspas, o homem é o cabeça da mulher? Fecha aspas. Uma pergunta. Que dizer da declaração de Paulo no mesmo versículo, abre aspas, e Deus, o cabeça de Cristo? Fecha aspas. Será isso cultural? B. Efésios 5, uma passagem similar, é apenas cultural quando Paulo diz que, abre aspas, o marido é o cabeça da mulher? Fecha aspas. Que dizer então da afirmação de Paulo no mesmo versículo, abre aspas, Cristo é o cabeça da igreja? Fecha aspas. E de uma declaração adicional, capítulo 6, versículo 1, abre aspas, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor? São culturais essas afirmações? C. 1 Coríntios 14. É apenas cultural quando Paulo diz que as mulheres devem ser, abre aspas, submissas, como também a lei a determina? Fecha aspas. D de dado. 1 Timóteo 2. É apenas cultural quando Paulo diz, abre aspas, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, fecha aspas. É interessante notar que em cada caso onde as mulheres são proibidas de falar ou ensinar na igreja, Paulo apela para a ordem original da criação e para o que diz a lei. Seus argumentos não são baseados no costume, mas nas escrituras do Velho Testamento. Sei perfeitamente que existem alguns pontos que não foram suficientemente claros e tentarei esclarecê-los em minha apresentação final. Obrigado por acompanhar a leitura desse capítulo. Se você está gostando desses estudos, deixa um like aí nesse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que aprendam o papel da mulher na perspectiva do Novo Testamento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?